Salve, salve Reds! Eu sou o Felipe Salles e neste episódio do Resumo Semanal falaremos sobre os amistosos de pré-temporada do Liverpool. Antes de tudo, peço que se inscrevam no canal, enviem o vídeo para os seus amigos nas redes sociais e deixem um like para ajudar o nosso trabalho. Após um período de treinos no CT de Kirkby, os Reds viajaram para a Alemanha e fizeram 2 amistosos em meados do último mês. Os adversários foram Karlsruhe e o Fürth, ambos da 2ª divisão alemã. O primeiro duelo foi no dia 19 de julho diante do Karlsruhe, em um estádio lotado, vitória de virada por 4-2, gols anotados por Nunes, Gakpo e 2 vezes Diogo Jota. O segundo confronto foi realizado com portões fechados no dia 24 de julho, empate por 4-4. Dias, Salah e Nunes 2 vezes balançaram as redes para o Liverpool. Em ambos os jogos, Klopp resolveu dar minutagem ao elenco e usou um time em cada tempo. Vale lembrar que todo mundo estava longe do seu ritmo ideal, então não dá para cobrar muito desempenho nessas partidas que são vistas mais como um preparo físico do que testes técnicos e táticos. Foi legal observar as estreias de Szoboszlai e McAllister, também muitos garotos da base ganhando oportunidade, como o goleiro brasileiro Marcelo Pitaluga e Nunes, que parece ter colocado o pé na forma. No final da última semana, os Reds viajaram para Singapura, onde venceram o Leicester por 4-0, gols anotados por Nunes, Jota, Bob Clark e Ben Doak. A partida aconteceu no último domingo. Além desse jogo, os Reds enfrentaram o Bayern de Munique na última quarta-feira e foram superados por 4-3 depois de sair na frente do placar. Os autores dos gols foram Gakpo, Van Dijk e Luiz Dias. Mas e aí? O que chamou a atenção nessas partidas? O primeiro ponto que eu gostaria de destacar seria a variação das jogadas ofensivas. Os 5 atacantes da equipe principal, junto a Ben Doak, que subiu da base e deve ganhar minutos nessa temporada, estão on fire, criando muitas jogadas ofensivas, variando entre tabelas, jogadas individuais, triangulações e aproveitando bastante a movimentação que os seus companheiros de ataque conseguem promover durante as ações ofensivas. Quando joga com Darwin Núñez, ele consegue segurar os zagueiros com a sua movimentação, então acaba atraindo atenção e deixando espaço para os pontas. Quando joga Gakpo mais centralizado, com a saída dele da área, articulando melhor como se faz um falso 9, ele consegue criar as oportunidades com o próprio pé ou se não deixando espaço também para ser explorado pelos nossos atacantes que têm muito essa habilidade. Mohamed Salah, além de ser um artilheiro que nós já conhecemos, nessa pré-temporada ele vem sendo um autêntico garçom. São 6 assistências nesses primeiros 4 amistosos, além de um gol anotado. Outro que vem se destacando é Darwin Núñez, que marcou 4 vezes e deu uma assistência nesses últimos jogos. Além disso, o Diogo Jota contribuiu com a equipe distribuindo 3 passes para gol e marcando 3 vezes. Já Cody Gakpo anotou 2 gols e deu uma assistência. Depois de Gakpo, vem Luiz Dias, que anotou 2 gols, e Ben Doak com 1 tento. Se o nosso ataque vai tão bem, o mesmo não podemos dizer da defesa, principalmente quando entram os reservas. Tirando o Quansah, os outros 2 zagueiros, mais precisamente Joe Gomes e Joel Matip, fizeram atuações muito abaixo do esperado. Claro, estamos em pré-temporada, eles estão longe do ritmo ideal, mas a gente já vem notando que desde a última temporada eles já estão um pouquinho abaixo dos níveis de Konaté e principalmente do Van Dijk. Se pelo lado a zaga não está compensando muito bem, surgiu um garoto da base que a gente já destaca há algum tempo, que seria o Quansah, com muita qualidade. Ele é um zagueiro muito completo e que demonstrou uma polivalência muito boa durante o jogo contra o Leicester principalmente. Ele ajuda bastante na saída de bola, tem uma boa noção de espaço, além de ser um zagueiro que consegue antecipar muito bem as ações dos seus atacantes adversários. Então ele bloqueia muito bem, na jogada corpo a corpo ele leva vantagem entre a maioria dos atacantes, inclusive atacantes com mais físico que ele, de tanta noção que ele tem desse espaço e de como ele sabe usar o seu corpo. Essa questão do Quansah já deixa um link para o que seria o meu próximo ponto positivo, que seria o aproveitamento das chances que esses jovens tiveram. Tanto o Quansah como o Ben Doak, o próprio Bob Clark, que jogou bastante nesses primeiros amistosos, eles mostraram para a Klopp que podem ser utilizados durante a temporada, seja nas primeiras fases da Copa, de Copa da Liga, ou Copa da Inglaterra, ou até da Europa League. Eles mostraram que tem qualidade
principalmente Ben Doak, que já havia impressionado grande parte da torcida em meados da temporada passada, quando ele fez alguns jogos pela equipe principal. Ele é um atacante muito bom e deve ser destacado e receber muitas chances na equipe principal. Acredito muito que Klopp vai lapidá-lo da maneira correta, ele tem um enorme potencial e nós temos que esperar o tempo dele e também as oportunidades que Klopp o vê para dá-lo. Gosto muito da maneira como ele utiliza o seu controle de bola para enganar os seus adversários, ele utiliza muito bem o corpo e o posicionamento para receber a bola, ele já faz aquele domínio orientado, sabendo o que ele quer, ele não deixa para resolver as ações na última hora, então ele é bom no drible, bom na finalização, às vezes peca um pouco na tomada de decisão, como já falamos algumas vezes, mas é isso que carrega a pulquidade. Então a gente não pode esquecer que ele é um garoto de 17 anos, tem muito potencial, mas temos que dar tempo a ele. Já o Bob Clark, ele chamou bastante atenção, tanto pelo gol anotado diante o Leicester, como pela maneira como ele vem se comportando durante os treinos, fora os outros jogos que ele participou muitos minutos com a equipe titular. Ele consegue controlar bem a posse de bola, ele cadencia o jogo, tem um estilo de jogo que é bem clássico para um meio-campista inglês, e ele é um garoto que pode ganhar minutos na ausência dessas contratações que a gente pode falar a partir daqui. Vejo que após esses amistosos ficam cada vez mais claro que o Liverpool precisa reforçar alguns setores da equipe, principalmente no meio-campo, onde a gente precisa muito de um meio-campista defensivo após as saídas de Fabinho e Jordan Henderson, além da zaga, que nós precisamos de um zagueiro mais confiável para substituir Van Dijk e Konaté. A preferência a princípio de Klopp é para um zagueiro canhoto, então a gente precisa agir nesse mercado, praticamente um mês para fechar a janela de transferências da Premier League, e o quanto antes esses jogadores chegarem, melhor seria para se adaptarem ao esquema de jogo, se adaptarem ao clube e conseguir desempenhar bem os seus papéis. Apesar da gente estar aqui falando sobre a pré-temporada e fazendo um resumo do que foi esse período de treinamentos para o Liverpool, ainda temos outro amistoso que acontecerá na próxima semana, mais precisamente no dia 7 de agosto contra o time alemão Darmstadt. Ele acontecerá na Inglaterra, no estádio do Preston North End, já que o Anfield continua em reforma. O Liverpool estreia na Premier League no próximo dia 13 de agosto. Esperamos que essa temporada seja de muito mais glórias do que foi a passada, que a gente consiga acompanhar bem de perto a evolução e essa temporada de transição que será para Klopp e seus comandados. E não se esqueçam, deixe o seu like, compartilhe com os amigos e aqui na Liverpool Brasil News vocês nunca caminharão sozinhos.